irmãos, amém? E pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 13. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 13 a seguir. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e a alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos glorificar o seu nome mais uma vez, exaltar o seu nome, Senhor, e clamar a sua direção, a dependência do teu Espírito Santo para expor a tua palavra. Que ela seja exposta, Senhor, fielmente, conforme o Senhor ordenou, para que as vidas sejam transformadas, para que as vidas sejam alcançadas pelo poder da tua palavra. Assim nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória. Amém. Eu estava falando para minha esposa, quando eu saio do local gelado e entro no local quente, acontece o que vocês estão vendo. Eu tenho uma torneira. É porque eu saí do local gelado lá fora e entrei num ambiente quente. Mas é normal. Eu tenho isso, por favor. Então vamos lá. Obrigado. Então vamos continuar aqui. Vamos tentar continuar. Então, eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite a respeito de sermos o sal da terra e a luz do mundo, como o texto que eu li nos diz. E, tendo isso em mente, eu queria dizer que para nós não sermos uma vergonha para o Evangelho, nós devemos de ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando nós temos isso em mente, nós começamos a entender que nós temos um chamado importante a realizar. E haja vista, meus irmãos, que nós estamos vivendo dias difíceis. Cá comigo, e eu creio que vocês devem ter o mesmo entendimento de que os dias no qual estamos vivendo são dias difíceis, dias onde vemos que as coisas estão a cada dia mais se degradando. À nossa volta, quando olhamos para as reportagens, quando olhamos para tudo que está acontecendo à nossa volta, nós vemos que o mundo ele está se degradando. E por quê? Porque não há mais reverência, não há mais temor das coisas de Deus. O mundo não olha a Deus mais como deveria olhar. Esse é um fato que está acontecendo, não só aqui, mas em toda parte, por todo mundo, nós vemos que a degradação, ela prossegue aumentando cada dia mais. E diante desta realidade, nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus Cristo. Nós somos chamados a sermos arautos do Evangelho aonde quer que estejamos. Isso é um fato para todos nós chamados de cristãos. E, meus irmãos, este é um chamado que todos nós cristãos devemos levar a sério. Nós não devemos entender este chamado que Deus fez a mim e a vocês de qualquer maneira. Nós devemos olhar para este chamado e levar este chamado a sério. Por isso, então, eu quero fazer menção ao tema do ano no qual deu direção para a liderança da igreja. Eu creio que todos sabem o tema é não me envergonho do Evangelho. Este é o tema que Deus colocou no coração do pastor e da liderança para que a igreja
trabalhasse por meio deste tema durante todo o ano de 2023. Então, nós vamos ver várias vezes mensagens se referindo a nós não nos envergonharmos ao Evangelho. E quando eu olho para esse tema, isso me leva a refletir que tem sido uma vida, como tem sido a nossa vida em meio a este mundo conturbado. Se eu olho para um tema, que eu vou ver esse tema durante o ano todo, e ele diz para que eu não devo me envergonhar do Evangelho, automaticamente isso me faz refletir como tem sido a minha vida cristã no meio deste mundo conturbado, onde a palavra diz que eu não tenho que me envergonhar do Evangelho. Isso eu me pergunto, eu paro e me pergunto como tem sido a nossa vida cristã neste mundo conturbado, onde a pecaminosidade só aumenta. Por favor. Onde a pecaminosidade só aumenta. Como eu disse, o tema é não me envergonhe do Evangelho. E, consequentemente, nós devemos nos perguntar como eu não posso ser uma vergonha para o Evangelho. Se a Bíblia está dizendo que eu não devo me envergonhar do Evangelho, eu automaticamente tenho que pensar como, então, eu posso não ser uma vergonha para o Evangelho. Quando pensamos desta forma, somos levados a olhar para algumas diretrizes que a palavra de Deus nos dá para não sermos, então, uma vergonha para o Evangelho de Jesus Cristo. Para que as pessoas olhem para as nossas vidas e não vejam em nós envergonhadores do Evangelho. Porque isso também é muito sério. E quando eu olho para o texto de Mateus, eu vejo que ele nos dá algumas diretrizes em meio a este mundo conturbado para nós não sermos uma vergonha para o Evangelho. Isso ele faz de que maneira? Ele faz através dos ensinamentos de Jesus, no que diz respeito a uma metáfora que Jesus está utilizando aqui. Então, Mateus ele vai utilizar esta metáfora que Jesus está utilizando, que é a metáfora do sal da terra e a luz do mundo, para então descrever qual deve ser a atitude do crente, a atitude do cristão no meio deste mundo conturbado. Esta metáfora, que é uma metáfora extraordinária, que deve ser uma verdade na minha vida e nas vossas vidas. Nós precisamos, quando voltar os olhos para a palavra de Deus, nós precisamos nos enxergar na palavra de Deus. Nós precisamos deixar com que a palavra de Deus leia as nossas vidas, porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, mas não deixamos que ela leia as nossas vidas. Porque quando nós deixamos que a palavra de Deus leia as nossas vidas, ela vai mostrar as nossas mazelas. Ela vai mostrar como nós, seres humanos, servos do Senhor Jesus Cristo, nos comportamos no meio desta sociedade. A palavra de Deus demonstra isso para nós. Se nós vivemos de maneira correta ou se nós vivemos aquém do Evangelho. Então nós precisamos olhar atentamente para a palavra de Deus. Devemos olhar para esta metáfora e pedir a Deus a sua misericórdia, pedir a Deus a sua ajuda para que possamos então aplicar as verdades da palavra de Deus em nossas vidas, para que possamos então dizer que estamos vivendo a verdadeira vida cristã. Contudo, nós não devemos nos esquecer de que estamos vivendo em um mundo caótico. Nós não estamos vivendo em um mar de rosas. Nós já falamos várias vezes aqui que nós não estamos em um parque de diversões, mas nós estamos em um campo de batalha, onde batalhas são travadas todos os dias. Onde batalhas são travadas dia após dia. 365 dias no ano sem cessar. Nós estamos em uma batalha renhida, em uma batalha travada, neste mundo caótico. Esta é a grande realidade que nós precisamos entender. Vivemos em um mundo problemático. Não somos desse mundo, estamos aqui de passagem, como diz o escritor aos Hebreus, mas devemos nos comportar como embaixadores de Deus neste mundo caótico. Devemos de ser a diferença neste mundo caótico. E neste mundo caótico devemos declarar que não queremos ser uma vergonha para o Evangelho.
Antes queremos ser servos e instrumentos que glorifiquem a Deus em todas as nossas ações, em todo o nosso comportamento, em toda a nossa maneira de viver. Devemos glorificar a Deus como vemos nos escritos de Thomas Watson, um pregador do século XVII, onde ele declarou e viveu a vida cristã de maneira superlativa. Ou seja, ele viveu a vida cristã de maneira que Cristo era visto em sua vida. Ele viveu piamente a verdade. Thomas Watson fala sobre os fundamentos da fé cristã. Logo no início do seu texto, ele escreve algo muito importante que diz respeito à vida do homem e à sua relação com as Sagradas Escrituras. Eu achei isso aqui extraordinário. Porque o que ele está dizendo é que a vida do homem e a resposta deste em relação à voz de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que Deus está falando por meio da sua palavra. Então, qual é a nossa resposta em relação à voz de Deus que ouvimos conforme lemos a palavra de Deus? Qual é a nossa relação? Qual é a relação dos cristãos com as Sagradas Escrituras? Watson levanta uma questão monumental que diz: qual é o fim principal do homem? Esta é uma questão que Watson levantou lá no século XVII e que ela veio perpassando por todos os séculos até chegar aos nossos dias e não mudou. Qual é o fim principal do homem? A sua resposta coloca os cristãos como um divisor de águas. A resposta que o Watson dá a esta pergunta coloca-nos como um divisor de águas. Ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Uma resposta que demanda viver para a glória de Deus em todas as circunstâncias. Não é só quando estamos na igreja, é em todas as circunstâncias. Consequentemente, diz respeito à satisfação que o cristão deve ter em Deus. Qual é a sua satisfação em Deus? Qual é a minha satisfação em Deus? Qual é a nossa satisfação como corpo de Cristo em Deus? Somos satisfeitos em Deus? Ou precisamos de algo mais? A resposta que o Watson está dando diz que nós devemos ser satisfeitos em Deus, satisfeitos para o louvor da sua própria glória. Desta forma, declaramos que através de nossas vidas, nós não nos envergonhamos do Evangelho, e que também não somos uma vergonha para o Evangelho. Não envergonhamos e não somos uma vergonha. Esse é um fato que deve estar presente em nossas vidas. Mas então alguém pode perguntar: como eu posso não ser uma vergonha para o Evangelho em um mundo conturbado? Nós devemos fazer essa pergunta. Meus irmãos, com a nossa própria força, com a nossa própria atitude, nós somos incapazes de viver assim. Somos incapazes de viver assim. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Nós somos incapazes. Pela nossa própria força, nós não temos condições de viver assim, de viver esta vida superlativa, uma vida que somente Deus pode realizar em nós, através de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Por nós mesmos, é impossível, meus irmãos. Por você mesmo, é impossível. Nós não conseguimos, porque somos falhos. Nós fazemos parte da queda. Nós temos uma herança adâmica. E por nós mesmos nós não conseguimos viver esta vida acima da média. Somente Deus pode realizar em nós, através de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Pois é Ele quem convence o homem do pecado e do juízo, conforme está lá em João 16, a partir do versículo 8 até o versículo 16, você pode ler com paciência. Só Ele pode realizar isso, só Ele pode manifestar esta graça, somente o Senhor pode gerar esta nova vida, uma vida que dá sabor e que preserva do mal, uma vida que faz a diferença, só Ele pode fazer com que sejamos o sal da terra.
Por nós mesmos, nós não temos condições. Só Ele gera uma vida que preserva outras vidas da maldade. É só o Senhor que tem o poder para fazer isso. É só Ele que realiza desta forma. Só Ele pode nos tornar em luz do mundo. Nós mesmos não conseguimos. É impossível. Nós precisamos entender isso. Somos limitados. Ele é ilimitado. Nós temos limite. Deus não tem limite. Nós somos falhos. Deus não é falho. Nós somos pecadores. Deus é santo. Por isso nós dependemos dele. Por isso nós precisamos dele, porque ele é santo. Só ele nos torna servos que direcionam outras vidas pela luz da sua palavra. Só ele pode encher a sua boca da palavra de Deus e você ser um alento para outra pessoa. E você ter uma resposta de ânimo para outra pessoa. E você ter uma resposta de alento para outra pessoa. Só ele pode fazer isso. Nós não podemos. Nós podemos estudar, nós podemos deleitar com diligência no estudo da palavra, mas se ele não nos encher, meus irmãos, vai ser apenas conhecimento. Não haverá transformação em vidas. Não haverá diferença em vidas. Só ele pode fazer isso. Como cristãos, somos chamados a viver a verdadeira vida cristã, de maneira que as pessoas vejam em nós a presença expressa da glória de Deus através da vida de Cristo em nós. E aí nós vamos entender o que o escritor escreveu aos Colossenses, Paulo no caso, dizendo: Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Quando as pessoas veem Cristo na sua vida, quando as pessoas veem Cristo agindo através da sua vida, eles vão entender que não é algo que vem de ti, é algo que vem do Senhor. O reverendo Hernandes, ele diz que estas metáforas que Jesus usa são eloquentes, são extremamente eloquentes. Elas descrevem a influência da igreja no mundo. A primeira das influências é o sal, e que aqui se trata de sua influência interna. A segunda influência é a luz, que descreve a sua influência externa. Queridos, e é de suma importância que nós entendamos isso, para que não haja dúvida em nosso viver, em nosso caminhar. Quando ele diz que a influência do sal, ele age, mas ele não é visto. Quando você coloca sal em algo, você não vê o sal, mas você sente. Se tiver salgado demais, você vai saber no ato. E se tiver sem sal, você também vai saber. Você não vê, mas você sente. É uma influência interna. E no que diz respeito à influência externa, que diz respeito à luz, ela influencia sem deixar de ser vista. Porque quando a luz ela é acesa, todo mundo vê. E quando ela é apagada, todo mundo vê também. Não tem como você acender uma luz e as pessoas eu não estou vendo a luz. E também não tem como você apagar a luz e eu não estou vendo a luz apagada. Não, é algo que é visível. E o que ele está querendo dizer aqui com isso? Que a vida do crente ela deve influenciar, como o sal influencia, e ela deve ser vista como a luz é vista. A vida cristã deve ser vivida de maneira superlativa, onde as pessoas vejam a diferença que você tem em sua vida. Assim deve ser a vida cristã. Você deve ser visto. A luz, embora não possa deixar de ser vista, ela é reveladora. Assim deve ser a vida daquele que diz ser discípulo de Cristo. Uma vida que faz com que as outras vidas sintam a presença de Cristo. Uma vida que revela a presença através da glória de Cristo em suas vidas. Com essa introdução, nós começamos a entender que a vida cristã deve ser vivida como nunca antes. Todos os dias, a vida cristã deve ser vivida como nunca foi vivida antes. Como assim, pastor? Hoje você tem que ser melhor do que ontem,
Amanhã você tem que ser melhor do que hoje. Melhor de que jeito? Melhor cristão. Melhor servo. Melhor dependente de Deus. Melhor apaixonado pelo Evangelho. Melhor apaixonado pela palavra. Melhor apaixonado quando você se direciona da sua casa para vir para o culto, para cultuar. As pessoas precisam entender que culto não é lugar de brincadeira. Culto é lugar de cultuar a Deus. Culto é lugar de adorar a Deus. Culto é lugar de servir a Deus de forma superlativa. A Bíblia diz isso. Que nós devemos servir a Deus com maestria. Nós devemos servir a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Foi para isso que Deus te salvou. Foi para isso que Deus nos salvou. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos diferentes aonde estamos. E então, nós entramos nas duas metáforas que o Senhor coloca e que Mateus registra em seu Evangelho. Cristãos como sal da terra é a primeira metáfora. Em primeiro lugar, meus irmãos, é importante nós entendermos por que Jesus chama os seus servos de sal da terra. Você já parou e se fez essa pergunta? Por que Jesus vira para eles? Veja bem que isso aqui faz parte do Sermão da Montanha. Ele começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças e logo ele começa no capítulo 5, o Sermão da Montanha, que vai até o final do capítulo 7. É um sermão só que ele está ensinando os discípulos. Você pode ler com paciência. Ele coloca lá as bem-aventuranças, capítulo 5, e ele já começa o grande sermão, o Sermão da Montanha. E ele vai tecer alguns ensinamentos para os seus discípulos que eles deveriam viver daquela maneira. Então, a pergunta é, por que Jesus chama os seus servos de sal da terra? Para responder esta pergunta, nós precisamos olhar para a sua aplicação lá no primeiro século. Lá no nascedouro da igreja. Nós não podemos e não devemos entender essa expressão aqui, hoje e agora. Mas nós devemos voltar no tempo lá atrás e entender esta aplicação no primeiro século. No mundo antigo, este elemento tinha grande valor. Era de extrema importância no mundo antigo. Nesta época, ele era associado a 3 características, a 3 qualidades essenciais. Ao que era puro, ao que preservava e ao que dava sabor. Guarda essas 3 expressões. Ser puro, preservar e dar sabor. Era o entendimento deles no primeiro século, quando está se falando de ser sal. Por que Jesus usa essa expressão? Quando Jesus está chamando seus servos de sal da terra, é para que eles fossem puros, para que eles preservassem da maldade e para que eles dessem sabor aonde eles estivessem. Porque havia maldade, havia descaso, havia pobreza, havia tudo que nós podemos imaginar de pior naquele momento. Principalmente por causa das perseguições, por causa do Império Romano, que simplesmente atacava, executava e matava. Também por causa dos judeus que não gostavam muito dos cristãos. Porque na concepção judaica os cristãos eram uma seita, então eles deveriam matar os cristãos. Imagine isso no primeiro século. Jesus falando, vocês devem ser aquela pessoa que purifica, aquela pessoa que preserva e aquela pessoa que dá sabor. Imagine isso lá no primeiro século. Sob perseguição, sob ataque. Nós não somos perseguidos hoje, como no primeiro século. Nós não somos executados por dizermos que somos cristãos, como era no primeiro século. Simplesmente por dizer que sou seguidor de Cristo, você era jogado na arena. Você lutava com gladiadores. Você lutava com feras na arena, porque simplesmente você se declarava cristão. Hoje não. Hoje nós somos cristãos, temos liberdade e não valorizamos a liberdade que temos. Temos a liberdade de servir a um Deus eterno, vivo, e não valorizamos a liberdade que temos. Porque nós não fomos perseguidos. Porque nós não vimos um familiar nosso ser executado pela causa do Evangelho. Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos olhar para isso, que ser sal da terra e luz do mundo implica em muitas coisas. Para que preservem da maldade, para que deem sabor. Este é um aspecto real da verdadeira vida cristã. Meus irmãos, para sermos verdadeiramente sal, devemos estar acima das expectativas do mundo. Você está acima das expectativas do mundo?
em todas as áreas? Eu estou acima das expectativas do mundo? E quando eu falo expectativas do mundo, eu estou me referindo ao sistema posto pelo mundo, no qual todos nós estamos sobre ele. Todos nós estamos sob esse sistema. Todos nós pagamos os nossos táxis, se não deveríamos. Todos nós votamos aqueles que estão aqui, se não deveria. Todos nós devemos viver a vida civil de maneira acima da média. É o que a Bíblia diz. Nós devemos ser exemplos. Exemplos de vida. É o que a palavra de Deus nos diz como cristãos. Meus irmãos, para sermos verdadeiramente salvos, devemos estar acima das expectativas do mundo. Pois o mundo em que vivemos está se deteriorando, como eu falei há pouco. Ele se deteriora num aspecto do caráter, ele se deteriora num aspecto da diligência, ele se deteriora num aspecto da retidão, ele se deteriora num aspecto da moral civil, ele se deteriora, infelizmente, em nossas escolas. O mundo está se deteriorando. O mundo está em decadência, mas a sua vida tem que ser diferente. A minha vida tem que ser diferente. Infelizmente, meus irmãos, aquilo que nós chamamos de mundanismo e relativismo tem influenciado muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas. O mundanismo e o relativismo. Mundanismo é quando o mundo influencia a igreja em vez da igreja influenciar o mundo com a palavra de Deus. E relativismo é que tudo é normal. É relativo, depende de como a pessoa vê. Não, meus irmãos, a palavra de Deus tem uma maneira de viver. E nós devemos obedecê-la. Não é relativo. Não, é verdade, é real. Como os cristãos, nós temos que crer na palavra de Deus. Se ela diz não, é não e ponto. Se ela diz pode, pode, ponto. Quando ela fala não, acabou, não tem argumento, é não, acabou, pronto. Não, ponto final. O problema do ser humano é que ele sempre quer argumentar com Deus. Mas e se eu fizer assim? A Pablo não falou não, por que vai querer argumentar? Ela falou não, como cristão, como seguidores de Jesus, como obedientes da palavra, é entender que é não e ponto. Simples assim, meus irmãos. É simples. Nós não devemos colocar as coisas aonde não existem coisas. Como cristãos, não devemos ter a prática que o mundo tem. Devemos ser diferentes. Como cristãos, não devemos viver assim, mas devemos ser um exemplo de conduta cristã vivendo no meio de um mundo conturbado. Agora uma pergunta para nós pensarmos. Vivemos a verdadeira vida cristã aonde estamos inseridos, seja em nosso lar, seja nas escolas, seja em nosso trabalho, seja no metrô onde usamos diariamente? Nós vivemos a vida cristã de maneira que as pessoas vejam a diferença em nós? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Sou de fato discípulo e servo de Jesus Cristo ao ponto das pessoas verem essa diferença na minha vida, ou eu sou como qualquer outro que está caminhando pelo mundo? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Também é de suma importância nós entendermos que o sal tem a qualidade de preservar o que está morrendo. Aquilo que está se deteriorando. Nós, os discípulos de Jesus Cristo, estamos inseridos no mundo para preservá-lo da corrupção da maldade, da corrupção da lascívia, da corrupção da prostituição, da corrupção do engano, da corrupção da mentira. Nós somos chamados para preservar. Quando vermos alguma coisa que nós podemos interferir, interfiramos. Quando vemos um irmão cometendo um erro, nós não simplesmente vemos e ficamos aqui deixando acontecer. Não, meu irmão, você está errado, não faça isso. Isso vai te levar para um mau caminho. Isso vai te levar para a perdição. Pare, meu irmão, mude de caminho. É sua função, é minha função, é nossa função. Como servos de Jesus Cristo, nós temos que cuidar uns dos outros. Devemos preservar da corrupção.
É a tua função, é a minha função. Ou você acha que é sua função pastoral? Não, meus irmãos. É função da cristandade. Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, dedicar-se em favor uns dos outros, dar assistência, ser suporte uns dos outros. É o que a palavra de Deus diz, é o que Paulo nos aconselha. Sede suporte uns dos outros. Amem-se uns aos outros. Você tem a capacidade de virar por mão que está do seu lado e dizer, eu te amo? Não é simplesmente de boca, eu te amo ao ponto de, se eu tiver que te corrigir, eu vou te corrigir, mesmo que doa no seu coração, mesmo que cause uma momentânea ruptura entre nós. Você tem a capacidade de falar, não, irmão, você está errado, pare, não faça isso. Isso é ser cristão. É preservar da maldade. É preservar do erro, é preservar da corrupção. Devemos ser o elemento antisséptico que purifica aonde quer que estejamos. Devemos, meus irmãos, demonstrar a presença do Senhor em nossas vidas. Como? Vivendo-a. Transmitindo a palavra de Deus. Ah, pastor, eu vou ter que pegar a Bíblia e sair falando. Não, você tem que viver aquilo que você lê. Você tem que viver a palavra de Deus diariamente. Você tem que viver a palavra de Deus na sua conduta diária. Não é só ler e guardar para si. Não é ler e aplicá-la à sua vida. Isso é ser cristão. Ler e aplicar à sua vida. Precisamos demonstrar diariamente a graça de Deus em nossas vidas, dando o sabor da compaixão e a alegria que recebemos do amor de Cristo, entregando-se por nós para que pudéssemos ter vida eterna. Para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ser redimidos, para que pudéssemos ter as nossas culpas perdoadas, por causa do sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Ele nos purificou, Ele nos salvou. E é interessante notarmos que Ele se entregou voluntariamente por você e por mim. Voluntariamente Ele se entregou. Ele não foi coagido. Ele voluntariamente se entregou. Morrer uma morte que não precisava morrer. Mas Ele se entregou. Por amor a você. Por amor à sua vida. Por amor à minha vida. Ele se entregou. Meus irmãos, devemos ser como o sal. Assim como o sal deixa o seu sabor em tudo, o cristão também deve transmitir a presença de Jesus Cristo, onde quer que ele esteja. E aqui nós precisamos lembrar, na continuidade do versículo de número 13, que diz, se o sal for insípido, para nada presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Alguém já utilizou um sal que não desse tempero? Mas existe, pastor? Existe. Sal que não presta, sal que não salga, sal que não dá tempero. Meus irmãos, a Bíblia diz que vós sois o sal da terra. A declaração de Jesus ela é enfática. Somos comissionados a dar sabor anunciando o evangelho da salvação. Quantas vezes no ano, eu não vou nem falar na semana, no ano, é bastante tempo, irmão, são 365 dias. Quantas vezes no ano você se viu anunciando o evangelho da salvação para alguém? Quantas vezes? Quantas vezes a pessoa parou você? Ei, por que você é assim? Me explica. Quantas vezes? Quantas vezes no ano as pessoas viram a diferença de Cristo em nossas vidas? Vamos reduzir. Quantas vezes em 6 meses? Quantas vezes em 1 mês? Quantas vezes em 1 dia as pessoas viram a diferença na sua vida? Quantas vezes? A Bíblia diz que vós sois o sal da terra. Somos comissionados a dar sabor. Devemos
dizer ao mundo e às pessoas que estão à nossa volta que só há salvação em Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus, como eles entenderem e anunciaram lá em Atos capítulo 4. Só Cristo salva. Pois a obra que ele realizou na cruz é que garante o perdão dos pecados e a salvação e a certeza da vida eterna. Ou seja, não há perdão de pecados, não há vida eterna. Se há perdão de pecados, há salvação, consequentemente, há a eternidade com Cristo. Eu costumo colocar da seguinte maneira: todo mundo vai para a eternidade. Eu vou para a eternidade, vocês vão para a eternidade. A questão é, nós vamos passar a eternidade com Deus ou vamos passar a eternidade sem Deus? Ninguém vai escapar da eternidade. Seja cristão, seja outra religião, seja branco, preto, amarelo, ninguém vai escapar da eternidade. Uma certeza nós temos, irmão: nascemos, vivemos e morremos. Ou alguém é eterno? Uns vão antes por alguma fatalidade, uns vão antes por algum problema, uns vão antes porque Deus quer que vá antes, mas todos nós vamos para a eternidade. E a pergunta que nós devemos nos fazer: eu vou passar a eternidade com ou eu vou passar a eternidade sem Deus? Se você não pensou assim, então comece a pensar, porque ainda há tempo, você ainda está em vida, eu ainda estou vivo. Nós precisamos olhar para a eternidade, porque senão não há sentido em nós nos reunirmos aqui, meus irmãos. Domingo após domingo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos e achar que a vida é só isso. Não, a vida não é só isso. A vida tem uma eternidade para ser vivida com Deus ou sem Deus. Porque se você não tem essa expectativa, eu lhe aconselho, comece a ter. Comece a ter essa expectativa. A expectativa da eternidade. Comece a pensar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, sim, mas comece a pensar se a sua vida vai estar com Deus ou sem Deus. Senão nem ouse dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que as pessoas enchem a boca e dizem, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou cansado desta vida, eu estou cansado desse problema. Não, cuidado meu irmão, cuidado minha irmã, a sua vida está apta para estar a eternidade com Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Precisamos olhar para a eternidade desta forma. Precisamos olhar para a eternidade. O que Jesus está ensinando ao se referir ao sal é que a vida dos cristãos deve ser uma vida que purifica, deve ser uma vida que transforma, deve ser uma vida que dá sabor. Deve ser esta vida que dá sabor. A missão que lhes foi conferida é para que eles deem sabor. Eles devem refletir acerca disso. Estou dando sabor aonde eu estou? Que tipo de sabor temos transmitido através de nossas vidas? Como temos agido? Como caminhamos? Quais são as palavras que saem dos nossos lábios? O que realizamos quando estamos sozinhos? Qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa atitude? Temos edificado outras vidas através do Evangelho? Meus irmãos, se não temos feito isso, que peçamos misericórdia ao Senhor, que peçamos a sua graça, que Ele nos ilumine e transforme as nossas vidas, para que possamos ser o sal da terra, para que possamos dar um sabor agradável, e que todas as nossas atitudes possam glorificar a Deus, do momento em que nós abrirmos os olhos, ao momento em que nós fecharmos os olhos. Nós precisamos entender, todos nós estamos morrendo. Nossa, pastor, você foi muito forte. Não, é sério, meu irmão. Você nasce e já começa a morrer. No dia seguinte, após o seu nascimento, você já começou a morrer. Porque foi algo que Deus colocou lá no começo. O homem nasce, vive e morre. Todos nós estamos nesse processo. É um processo natural da vida. Todos nós vivemos isso. Se nós não estamos vivendo como só, que possamos pedir misericórdia ao Senhor, meus irmãos. Que todas as nossas atitudes possam glorificá-lo. E os ensinamentos de Jesus vai além ainda, nesses versos. Vai além disso os ensinamentos de Jesus. Ele diz que se o sal for insípido, não produzirá nenhum sabor. Ele não serve para mais nada, ele não presta.
Em outras palavras, se o cristão não vive a vida cristã como deve ser vivida, ele não presta. É o que ele está falando. Essa é a metáfora. Ou vivemos a vida cristã da maneira que fomos chamados para viver, ou nós estamos mentindo para nós mesmos. Ou nós estamos enganando a nós mesmos. Nós precisamos olhar para isso. Precisamos entender que Jesus está dizendo que o discípulo que perde as características da fé cristã é como o sal que perde o seu sabor. Um cristão que não vive a vida cristã, ou que vive a vida cristã de qualquer jeito, ele é um cristão mentiroso. Ele é um cristão que não pode ser chamado de cristão. É séria a palavra de Deus, meus irmãos. A vida cristã é séria. A vida cristã não é um parque de diversões, como diz A.W. Tozer. A vida cristã é um campo de batalhas. Todos os dias você tem que estar armado. Armado como, pastor? Com a palavra de Deus. Na sua mente, no seu coração, no seu agir, no seu caminhar. Se você se vê numa situação em que você tem que usar a palavra de Deus e você não tem conhecimento da palavra de Deus, como você vai sair dessa situação? Meus irmãos, a vida cristã é muito séria. A vida cristã é muito séria. Neste caso, meus irmãos, precisamos prestar bastante atenção na declaração que Jesus faz na parte B deste versículo. Porque ela é carregada de juízo para aqueles que vivem a vida cristã de qualquer maneira. Ela é carregada, eu vou repetir, ela é carregada de juízo para aqueles que vivem a vida cristã de qualquer maneira. Porque ele diz que se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Em outras palavras, se a vida cristã é vivida de qualquer maneira, você está vivendo uma mentira e vai sofrer as consequências dessa mentira. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós precisamos estar atentos no que diz a palavra de Deus. É preciso entender que o mundo conhecerá a igreja, que o mundo conhecerá a salvação através da igreja, porque foi a igreja que Cristo comissionou para transmitir as boas novas. E quando eu falo igreja aqui, eu quero que você entenda, não é o templo. Eu estou falando da sua vida, da minha vida. Somos nós que Cristo comissionou para transmitir a mensagem de salvação para o mundo. Foi nossas vidas que ele comissionou. Se não, vejamos o que Marcos registra no seu evangelho, capítulo 16, versículo 15. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem que está indo pregar? Quem Jesus comissiona para pregar? Os discípulos. E quem somos nós diante de Cristo? Somos os seus discípulos do tempo presente. Então somos nós que somos comissionados a pregar o evangelho, a anunciar o evangelho. Como igreja, o que temos feito? O que temos pregado? Qual tem sido a prioridade em nossas vidas? A Bíblia diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Precisamos olhar para isso e entender que Jesus nos chamou de sal da terra. E só Ele pode ser o sal da terra. Só Ele pode fazer com que nós também sejamos o sal da terra. E ser sal da terra é aquele que toma a cruz de Jesus Cristo e segue Ele. Viver como sal da terra é seguir após o Cristo. É viver a vida que Ele viveu. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Ou seja, você tem que ter uma vida acima da média. Acima da média. Só vou dar um dado para você. Todas as melhores universidades existentes no mundo, Cambridge, Oxford, Yale, todas elas foram fundadas por cristãos. Você sabia disso? Todas elas foram fundadas por cristãos. E hoje, o que governa dela, infelizmente, é o ateísmo.
porque as pessoas esqueceram da palavra de Deus. Os seus fundadores não estão mais vivos. Hoje, os patronos, a maioria deles são ateus. A maioria deles são ateístas. A maioria deles são filósofos. Mas quem fundou a cristandade foi a cristandade. Oxford, Cambridge, Yale. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos foram os puritanos que fundaram as universidades. Foram os cristãos. E o mundo deixou a quem? Largaram mão. Largaram mão. Meus irmãos, nós precisamos ficar atentos no tempo em que estamos vivendo. Nós precisamos. Qual caminho você vai escolher? Porque a Bíblia diz que há dois caminhos. Um estreito e apertado que conduz à vida eterna, e outro largo e espaçoso que conduz à perdição. Que caminho vais escolher? Que caminho eu vou escolher? Viver para a glória de Deus, que é um caminho estreito e apertado, ou viver dissolutamente, que me conduz à perdição? Fomos chamados para ser o sal da terra, por isso temos uma grande responsabilidade a viver e a realizar. Meus irmãos, ser o sal da terra é ser algo além das expectativas do mundo. E se ainda não temos essa perspectiva, esta maneira de viver, que possamos então clamar a misericórdia do Senhor, para que Ele coloque isso em nosso coração, para que Ele ajude-nos, como aquele servo de Senhor, acrescenta a minha fé. Foi uma pequena oração, e qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus quando essa pessoa disse: Senhor, acrescenta a minha fé? Nós fazemos isso? Nós olhamos: Senhor, acrescenta a minha fé, eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz. Mas quando nós dobramos o joelho, automaticamente nós já começamos a pedir: Senhor, me dá isso, me dá um novo emprego, me dá uma nova casa, me dá um novo carro. E é tudo me dá. Aí por último, você vai lembrar de orar por teu irmão que está enfermo. Por último, você vai lembrar de orar pela sua família. Por último, você vai lembrar de orar pelos seus filhos. Mas você se enche de pedidos. E quando nós oramos para a oração do Pai Nosso, não é o que está lá. Não é o que está lá. Ele começa exaltando a Deus, glorificando a Deus. E lá por último, ele vai fazer aquele singelo pedido a Deus: se for da vontade do Senhor. Se for da vontade do Senhor. Devemos ser o sal da terra. E se ainda não somos, que peçamos misericórdia. E que Ele transforme as nossas vidas em verdadeiros discípulos. Para que sejamos a diferença no mundo. Para que sejamos a diferença em nossos trabalhos, para que sejamos a diferença em nossas escolas, para que sejamos a diferença em nossa igreja, para que sejamos a diferença aonde estivermos andando. Que todos sejam conhecidos como sal da terra, pois vocês foram chamados por Jesus para ser o sal da terra através do poder de Deus. Todos são comissionados a ser sal da terra, a dar tempero a este mundo. E quando eu falo todos, eu quero abrir um parêntese aqui para explicar isso para vocês rapidamente. Quando eu falo todos, é todos aqueles que Deus chamou. Todos aqueles que Deus chamou para fazer parte do seu povo. Todos aqueles que Deus elegeu para fazer parte do seu povo. Não é toda a humanidade, é todos o que Ele chamou. Ele selecionou pessoas. E eu entendo que se você está aqui, eu entendo que Ele te chamou para fazer parte do seu povo. Então você está inserido dentro deste todos. Como verdadeiros discípulos, não podemos apenas ser o sal da terra. Mas Jesus diz que nós devemos de ser também a luz do mundo. Amados, cristãos como a luz do mundo, cristãos que iluminam, cristãos que fazem a diferença. A Bíblia diz que vós sois a luz do mundo. E aqui nós precisamos entender que da mesma forma que o sal tinha grande eficácia no mundo antigo, a luz também tinha um grande poder no mundo antigo. A luz também tinha um grande poder na época de Jesus Cristo. Jesus declara que somos a luz do mundo, ou seja, o que Jesus está dizendo é que todos os fiéis em cristãos são comissionados a iluminar o mundo que está em trevas. Através da sua vida, você ilumina o mundo que está
em trevas. E, novamente, isso é uma grande responsabilidade. É a segunda metáfora que Jesus usa para os discípulos. E aqui eu chamo a vossa atenção para este assunto, pois a luz é uma metáfora de extrema importância no mundo bíblico. De extrema importância no mundo bíblico. É através dela que as trevas são dissipadas. É através dela que as trevas são anuladas, através da luz do Evangelho. No contexto bíblico, isso significa a presença e o favor de Deus em meio do seu povo. A presença e o favor de Deus. Olha o que o salmista escreveu em Lamentações, capítulo 3, verso 24. Ué, pastor, mas o salmista não escreveu só os salmos? Não, ele escreveu Lamentações também, foi o salmista. O salmista escreveu dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O profeta messiânico declarou de forma poderosa, Isaías capítulo 9, versículo 2, olha o que ele diz: o povo que caminhava na escuridão viu uma grande luz, e muitos que viviam na sombra da morte, na terra da sombra da morte, lhes raiou uma luz. Com essa declaração, então, nós vemos por que Jesus diz que os seus servos são a luz do mundo. Somos a luz do mundo porque temos a presença de Deus. Você tem a presença de Deus. Quando Deus te chamou, quando você foi selado com o Espírito Santo, a presença de Deus está sobre a sua vida. É por isso que em alguns lugares, quando você chega, o ambiente muda. Porque a bênção de Deus caminha junto de você. Nós temos passado algumas experiências, e eu quero só falar de uma bem rápida. Todas as vezes, quando eu, minha esposa e a Manessa, nós vamos sair para algum lugar, nós entramos em algum shopping, às vezes o shopping está vazio. Eu estou falando de uma loja. Aí daqui um pouco, vem um monte de gente. As pessoas, não é uma ou duas vezes. A gente às vezes nem compra, mas fica lá todas as pessoas atendendo, porque a bênção de Deus caminha junto com você. Você já percebeu isso? Quando você chega a um lugar, não tem ninguém. Daqui um pouco vem um monte de cliente e começa a entrar. É uma pequena experiência. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai entender que a bênção de Deus caminha com você. Por quê? Porque Cristo está em ti. Cristo em nós, a esperança da glória, é o que diz a palavra de Deus. Você precisa entender isso. Cristo na sua vida, a esperança da glória. Cristo na sua vida. Somos a luz do mundo porque temos a presença do Senhor. E então devemos iluminar e dar direção como um farol ilumina e dá direção para as embarcações. Você direciona as pessoas, você conduz as pessoas. A igreja deve ser a luz do mundo, transmitindo a própria luz do Senhor. E aqui eu quero que você entenda que a luz que nós transmitimos não é a nossa luz, é um reflexo da glória de Deus. É uma luz refletida de Cristo através da sua vida. É uma luz refletida, ou seja, é a luz de Jesus Cristo transmitida ao mundo através dos santos, dos chamados, dos eleitos, aqueles que Deus chamou para si. É a luz de Cristo sobre a sua vida. Como servos do Senhor, temos que iluminar o mundo onde estamos inseridos. Afinal, fomos chamados para ser luz, não para ser trevas, mas para ser luz. E a luz é aquilo que ilumina, é aquilo que conduz na escuridão, é aquilo que, acima de tudo, transmite o resplendor da glória de Deus para os outros. Isso é ser luz. É o que Jesus está falando quando ele comissiona, lá no começo do Sermão da Montanha, dizendo: ó, vocês vão ser luz. E as pessoas vão ver, vocês vão ser a luz do mundo. E, consequentemente, as pessoas vão perseguir vocês. É o que está lá no Sermão da Montanha. Amados, a Bíblia diz que não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Ou seja, não se acende uma luz para que não possa ser vista. Não se acende uma luz para que todos sejam iluminados e todos vejam. É o que ele está falando, que os cristãos devem ser assim, todos devem ver a vida cristã
verdadeiramente na vida dos servos de Jesus. Quando uma igreja esconde a luz da verdade, ela está negando o chamado do Senhor. Consequentemente, ela se transforma em uma vergonha para o Evangelho. Lembra que no começo eu disse que nós não nos envergonhamos do Evangelho, mas também não devemos ser uma vergonha para o Evangelho. Mas quando escondemos a verdade da palavra de Deus em nossas vidas, nós somos uma vergonha para o Evangelho. E nós não devemos ser. Nós devemos ser aquele que ilumina, porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Versículo 14. Amados, estou encerrando. Devemos manter as características de sal da terra e luz do mundo. Pois se o sal deixa de ser sal, como eu disse, para nada mais presta. E se a luz deixa de brilhar e direcionar e dar o seu efeito, também não serve para nada. Quando uma luz na sua casa, ela queima, ela deixa de funcionar, o que você faz? Você deixa sem? Sério? Então, provavelmente, a sua vida deve ser assim também. Automaticamente você vai, se você não tem, você vai no mercado e compra. E você quer aquele ambiente iluminado. É uma referência à vida cristã. Quando a nossa vida não tem luz, alguma coisa está errada. Então nós precisamos ir ao armazém da palavra de Deus e ver o que está errado na minha vida, que possa ser substituído para que possa iluminar novamente. É o que a Bíblia diz. Devemos viver a vida cristã de maneira superlativa. Portanto, todos os que se dizem seguidores de Cristo devem cumprir com o seu chamado. Todas as nossas atitudes e ações devem ser vistas pelo mundo como sal que dá sabor e como a luz que ilumina. E se ainda não somos vistos desta forma, desta maneira, voltemos para Deus. Pedimos misericórdia. Clamamos a sua misericórdia e a sua ajuda para sermos sal da terra e luz do mundo. Somente Ele pode nos capacitar a ser o que de fato fomos chamados para ser. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças que tenham a presença da glória de Deus em nossas vidas. Deus chamou a todos aqueles que Ele escolheu para serem sal da terra e luz do mundo. Homens, mulheres e crianças e jovens cheios do Espírito Santo, que demonstram o sabor da verdadeira vida cristã e a luz da palavra de Deus que ilumina e que dissipa as trevas. Homens e mulheres que declaram: não me envergonhe do Evangelho, e não sou uma vergonha para o Evangelho. Antes, vivo para a glória de Deus, através de Cristo Jesus e pelo poder do seu Santo Espírito. Só Ele pode nos capacitar a ser sal da terra e luz do mundo. Consequentemente, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Fique de pé em nome de Jesus. Só Ele pode fazer isso. Só Ele nos capacita a ser assim. A ser o sal da terra e a luz do mundo. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer por tua palavra que nos exorta, que nos corrige, que nos diz, ó Pai, que a vida cristã deve ser vivida de maneira ímpar, de maneira superlativa, Senhor, a fim de que o teu nome seja glorificado em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, que possamos, ó Senhor, ser o sal que dá o sabor, que possamos, ó Senhor, purificar, preservar e dar sabor aonde estamos, ó Pai. Que as pessoas possam olhar, ó Deus, para o teu povo e ver a luz do teu rosto, a expressão da glória de Deus, que dissipa as trevas, que transforma o mundo e que chama pessoas para o Evangelho a fim de que elas sejam salvas, a fim de que elas compreendam o Evangelho, arrependam-se dos seus pecados e então sejam salvas.
Senhor, que possamos, mediante a força do Teu Espírito e o poder de Deus, através de Jesus Cristo, ó Pai, sermos a luz do mundo, a luz que ilumina, a luz que direciona, a luz que conduz, ó Pai. Que possamos ser um alento para as pessoas, que possamos ter uma palavra de ânimo, uma palavra de correção quando for necessário, uma palavra de perseverança quando for necessária, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, não para nos assentarmos em um banco e simplesmente dizermos que somos cristãos, mas que possamos, ó Senhor, a cada dia, através do confronto da Tua palavra, procurar vivermos o Evangelho de maneira que o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, ó Pai, como eu disse, nós somos incapazes. Nós precisamos do Teu Espírito, nós dependemos do Teu Espírito para viver a verdadeira vida cristã. Assim nós Te louvamos, assim nós Te exaltamos, hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe.